Estou fazendo os últimos ajustes aqui com Canvas. Tudo bem com vocês? Mais uma semana, né, de aula. Estamos aí chegando na reta final, né? As notas de A1 foram lançadas ontem. E agora a gente começa a segunda etapa para compor a nota de A2, né? E temos aí mais algumas semanas de aula. Eu estou olhando aqui no calendário. A gente tem dia 28, dia 4 e dia 11. Temos mais 3 semanas. Depois nós temos dia 18 a nossa prova oficial, né? E já está no portal. Deem uma olhada lá, veem se está tudo certo, se eu lancei a nota de todos. Eu só não sei se... eu acho que está aparecendo, porque tem uma data no calendário que fala de divulgação, mas eu acredito que já aparece instantaneamente para vocês. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui, que ontem eu recebi um e-mail importante de uma aluna. Eu acho que ela é dessa turma. Não, peraí, não é esse. É a Márcia. Eu acho, a representante de vocês é a Sheila, né? Não, Natália, não aparece no Canvas, aparece no portal da FAM, tá? No Canvas a gente só utiliza para as aulas remotas, para entrega de trabalho, e oficialmente as notas precisam ser lançadas no portal. Tá? Sheila, é nessa turma que a Márcia pediu para eu conectar no Meet, né? Junto. Eu vou tentar conectar aqui paralelo e aí mando o link aqui para vocês. Ó, então esse é o link do Meet para uma solicitação da Márcia por conta do trabalho. Ela pediu para eu também conectar no Meet, tá? Tá conectado, mas vou continuar por aqui porque é aqui que grava, é aqui que fica tudo direitinho depois. Bom, já apareceu, Priscila? Já olhou lá, tá certinho, né? E bom. Então, a gente já tem essa etapa aí resolvida, das notas da A1, né? E aí agora a gente vai para a segunda etapa aqui
Depois são as notas dia 2. Ah, oi, Jennifer. Foi você que me mandou e-mail também sobre isso? Então, você está me perguntando porque sou eu que oriento o seu grupo? A Cássia mandou. Tá, porque assim, eu só vou falar em nome dos trabalhos que eu estou responsável, dos grupos que eu estou responsável, tá? Porque eu não posso falar pelos outros professores. Eu até estava procurando aqui as orientações. Quer ver? Deixa eu só dar uma olhada no calendário, peraí. Só um minuto, deixa eu abrir aqui o calendário do PI, tá? Calendário do PI. Alguém tem isso fácil? Tô procurando aqui, não acho. Pra variar, né? Não, não é. Se alguém tiver fácil, puder me mandar, para facilitar, só para a gente olhar o calendário, porque eu sei que tem uma entrega agora, que é dia 23, é isso? É, sexta-feira. Mas eu acho que não é a entrega final, né? Por isso que eu perguntei se vocês têm aquele documento que o Palumbo mandou, com todas as orientações sobre o PI. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Acho que eu achei. Achei aqui, gente. Peraí, deixa eu só abrir se é isso mesmo. Isso mesmo, ó. Dia 23 está aqui como sendo a entrega para que o professor possa fazer os últimos ajustes. Tá vendo? Ó, a entrega preliminar para uma pré-correção e orientação do painel, tá? E aí depois, lá no dia 11, 12 e 13, fica sendo como data final, né? Eu ainda estou esperando um terceiro oficial do Palumbo ou da Jônia sobre ter uma apresentação oficial sobre isso, mas eu acredito que por conta de conseguir conectar todo mundo, talvez isso não exista, só a entrega mesmo. Então, assim, ó, nessa turma eu tenho dois grupos, isso, 11, 12 e 13 é a data final. Isso, Sheila, isso mesmo. A data é uma data preliminar, tá? Então aqui eu tenho, acho que dois ou três grupos nessa turma, ou será que eu tenho mais? Acho que mais, né? Acho que eu tenho 4 grupos aqui nessa turma. Então assim, ó,
ver? Deixa eu até abrir aqui para eu falar especificamente com os meus grupos. Nossa, é tanto arquivo que a gente tem que abrir. Peraí, que não é esse. Ah, fechei sem querer, peraí. Ó, 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 meus grupos: Janaína, Diana, Yuli, Priscila, Isabelle, Beatriz, Cássia, Cássio, Fernando, Leandro e Letícia, Amanda, Carolina, Ítalo, Jennifer, Matheus e Tayara. É isso aqui, ó. São 3 grupos que eu tenho com essa turma. É isso, né? Tá. Então, especificamente para esses grupos, tá, que estão sendo tutorados por mim, acompanhados por mim, tá? Eu vou responder eu vou corrigir o trabalho de vocês, tá? E aí eu retorno para vocês o trabalho. A minha ideia é que eu faça isso via Google Drive, porque assim já fica lá registrado as minhas sugestões de correção, tá? E aí, a partir do momento que eu corrigir e mandar para vocês, aí vocês montam o banner, né? E aí, provavelmente eu dou aí um intervalo de uma semana com final de semana, sabe? Assim, incluindo sábado e domingo para vocês montarem o banner, me mandar de volta. Aí eu faço a última correção e vocês entregam até o dia 10, o dia 11 lá, como entrega final, tá? Que é uma semana antes das provas começarem. Então, assim, dá tempo, né? A gente está aqui ainda no dia 21, então no máximo até semana que vem, na segunda-feira, que é dia 30, vai, eu mando para vocês, e aí vocês têm aí até mais ou menos o dia 7 para me enviar para a gente fazer as últimas correções, tá? Então fiquem tranquilos, mas, gente, eu estou falando dos meus grupos, tá? Mais uma vez, estou falando dos meus grupos, é um combinado meu com os meus grupos. Os demais grupos da turma seguem as orientações dos tutores de vocês, tá? Então, se o tutor de vocês já deu o retorno, vocês enviaram, deu o retorno, e vocês combinaram aí com eles de entregar no dia 23, aí vocês entregam dia 23, tá? Eu é que estou aqui organizando o meu calendário junto com os grupos de acordo com as datas de entrega e de acordo com a data final que a gente tem aí, respeitando o calendário do PI, tá? Tudo bem? Alguma outra questão que eu possa ajudar, que eu possa responder? Tá.
Bom, então, assim, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? Então, hoje eu tinha falado para vocês na aula da semana passada, e acho que na anterior também, que eu ia falar um pouquinho sobre a questão do desenho infantil, né? Do desenho, não só infantil, mas do desenho de, de, de modo geral, como sendo um importante material que a gente tem para também entender e analisar e trabalhar aí com as questões do desenvolvimento do indivíduo, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns teóricos que desenvolveram, né, técnicas de análise, de desenho, de técnicas de intervenção que a gente pode fazer quando a gente tem uma pessoa com algum tipo de dificuldade, né? Então, assim, o desenho é uma das formas mais fáceis, né? E mais. Quer falar, Priscila? Não, professora, que caiu, Ai, desculpa. peraí. Aí, agora, pode falar. É que caiu. Não, é que caiu. Eu entrei de novo. Ah, tá, perfeito. Então, o desenho, né, ele é uma forma de expressão, né, que ela pode ser utilizada de maneira universal, né, ela é uma ferramenta barata, porque você só precisa de papel e lápis ou algum outro material, né, que a pessoa possa utilizar para desenhar. Ela é uma forma de expressão, né, né, o desenho, ele é uma forma de expressão, ele é uma forma de comunicação, né, e ele é utilizado na psicologia como uma importante ferramenta aí para o nosso trabalho, tá? Então, ele pode ser utilizado com vários objetivos, com várias finalidades, né? Então, o Leandro está colocando aqui, né? Ele pode ser uma prova projetiva, exatamente. Ele pode projetar emoções, sentimentos, pensamentos, né? Então, é uma forma de expressão muito rica, tá? E na psicologia, a gente utiliza o desenho de inúmeras formas para auxiliar aí no nosso trabalho. Tá? Então, você tem testes psicológicos validados, né, que foram desenvolvidos a partir de pesquisas científicas que buscaram compreender aí como é que se dá o desenvolvimento, né, da criança, tanto em aspectos emocionais, como em aspectos motores, como em aspectos cognitivos, né? Então, a gente consegue utilizar o desenho com muita riqueza, tá? Então, desde coisas mais estruturadas, que têm um objetivo específico, tá? Até coisas mais simples e livres e que tenham uma outra finalidade. Então, por exemplo, o psicólogo geralmente, né, quando atende criança, ele utiliza o material gráfico, né, então papel, lápis, tinta, né, tudo aquilo que pode ser utilizado para que de uma forma que a criança possa, né, utilizar aquilo como uma ferramenta para estabelecer um vínculo, como uma ferramenta para você começar a se aproximar da criança, né? Então, é uma atividade que facilita bastante a comunicação, que aproxima, né? Então, geralmente, quando a gente vai atender a criança pela primeira vez, a gente coloca uma série de materiais disponíveis, né, na nossa sala de trabalho, e o papel, o lápis, a canetinha, o guache, todos esses instrumentos de papelaria, né, essas ferramentas de papelaria que a gente pode oferecer para a criança estarão presentes, porque geralmente isso é muito atrativo, tá? Não só isso, a gente tem outras ferramentas, né, que podem
contribuir aí para o nosso trabalho, né? Além, né, das diversas técnicas que já são desenvolvidas aí pelos profissionais da área da psicologia e de outras áreas também, né? O Leandro está trazendo aqui que na psicopedagogia, né, você tem algumas estratégias de trabalho, né, que nesse caso, a gente não pode chamar de teste, porque eles não são validados como teste psicológicos, mas eles são ferramentas bastante ricas, né, então, e muito importantes aí para o trabalho do psicopedagogo, né, então você tem aí ele cita aqui duas ferramentas que são muito utilizados, né, que é o paraeducativo, que é uma técnica de desenho, que você vai entender um pouquinho aí como é que a criança se relaciona com as questões escolares, né? E você tem o EOCA, que também é uma técnica de trabalho desenvolvida, acho que pelo Jorge Visca, né, Leandro? Se eu não me engano, foi o Jorge Visca, né? Que desenvolveu essa técnica, em que ele te dá aí, isso, Jorge Visca, que ele te dá aí uma série de orientações meio semelhante a isso que eu falei para vocês, né? De você disponibilizar muitas coisas de atividades, desculpa, de atividades, e aí para que a criança possa demonstrar ali aquilo que ela já sabe fazer, da maneira que ela gosta de fazer. Então, você fala para ela que você tem ali uma série de materiais e que ela pode utilizar essas atividades, né, da maneira que ela quiser, da maneira que ela tiver ali se sentindo à vontade. Tá? É uma ferramenta muito, muito importante, muito potente aí, para que a gente possa começar a trabalhar com a criança, principalmente quando vem com essa demanda de questões relacionadas à aprendizagem, tá? Então, na psicologia especificamente, né, vocês terão aí vários momentos da formação de vocês, né, em que o desenho aparece como sendo, né, uma parte, né, da teoria que vocês vão estudar, parte do material que vocês vão utilizar. Então, quando vocês começarem a fazer estágio, muito provavelmente essa técnica vai ser utilizada em algum momento, tá? E aí é interessante, assim, deixar claro aqui com vocês que essa aula que eu estou dando para vocês é uma aula introdutória, né, que contribui aí um pouco com o conteúdo que nós estamos estudando esse semestre, que é o desenvolvimento, né, infantil principalmente e da adolescência, né, e o desenho ele é muito utilizado para a gente compreender aí essas etapas do desenvolvimento, se elas estão ocorrendo de forma de acordo com o esperado, né, e ela é muito importante também, porque ela é uma atividade que não necessita de, como que eu posso dizer, vivência cultural. Então, explicando melhor isso, né? Quando a gente trabalha com determinados tipos de ferramenta, a gente tem aí toda uma questão que envolve a compreensão da convivência cultural e social da pessoa. Então, por exemplo, eu vou utilizar o VISC, que é um teste bastante utilizado na psicologia, né? É um teste de inteligência, de avaliação cognitiva, e ele vai apresentar aí tanto provas de execução, em que você vai avaliar o raciocínio lógico, como provas de expressão verbal, em que você vai avaliar vocabulário, conhecimento cultural, conhecimentos gerais. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com uma criança, né, que veio de outro país, né, que é uma coisa até comum de acontecer, né, então
crianças que moravam em outro país, que tem um outro contexto social e cultural, você não pode utilizar o VISC como sendo uma ferramenta de avaliação cognitiva. Né? Por quê? Porque ele traz muito conteúdo que avalia o desenvolvimento das relações sociais, culturais, né, da criança, principalmente nas provas que a gente costuma chamar de provas verbais, tá? E o desenho, não, o desenho você consegue utilizar porque ele vai te dar ali elementos a partir do que a criança traz, né, pedindo para que ela se expresse não só no desenho, na grafia, mas também na parte que ela pode te contar, o que ela desenhou, como foi que ela fez, tudo isso, e não necessita dessa relação aí que um teste estruturado faz, tá? Então, o desenho, ele traz aí pra gente bastante coisa importante relacionado ao desenvolvimento cognitivo, às estruturas do pensamento, né? E a maneira como vai sendo desenvolvido aí a pessoa, tá? Então, assim, falando especificamente, né, de alguns autores que desenvolveram aí técnicas de avaliação, de análise, né, e de compreensão do desenvolvimento como uma expressão, né, do indivíduo, a gente tem alguns autores que são muito importantes e que auxiliam aí na nossa compreensão do desenho, tá? Então, o primeiro deles é o Luque e o segundo é o Lowenfeld. Então, são dois teóricos que já há muito tempo, né, desenvolveram aí essas pesquisas, desenvolveram esses estudos, né? Inclusive, o Piaget, né, ele tem aí um interesse muito forte em relação a como o desenho traz aí uma função simbólica, né, uma forma de representação do pensamento, mas ele não desenvolveu nenhum estudo teórico e específico sobre isso. Ele utilizou mesmo a teoria do Luque, né, para entender como é que essa expressão da criança vai se desenvolvendo ao longo da vida, tá? Gente, deixa eu só pegar uma água. Não tem jeito, né? A gente vai falando e acaba... a voz vai acabando, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho como foi que o Luque desenvolveu aí essas teorias, né? E de que maneira que ele vai trazendo aí as informações importantes para a gente compreender o desenvolvimento da criança por meio do desenho, tá? Então, ele fala que o desenho é uma imitação do real, né? Então, ele traz aí já essa definição de que a partir do momento em que a criança ela vai fazendo o desenho, ela traz aí uma intenção, né? Ela tem ali uma representação de algo, tá? Então, ele é realista, ele tem essa finalidade. E aí, ele vai separando, né, as fases do desenho de maneira que você tem aí algumas etapas que vão sendo traçadas. Então, ele fala que, geralmente, né, por volta dos 2 ou 3 anos, a criança já começa, né, ali a desenhar, né, a criança já começa a se interessar por essas atividades gráficas, né?
Mas, geralmente, né, o que acaba acontecendo é que essas representações ela ainda não tem nenhuma função simbólica, né? Ela não tem nenhuma finalidade específica, a não ser a exploração mesmo desses materiais. Então, a exploração do papel, a exploração de uma caneta, né, a exploração do que ela pode fazer. Tá? Então, é nesse momento em que a gente observa, né, por volta dos 2, 3 anos, a criança fazendo, né, algumas atividades em que ela rabisca o papel, né, e vocês podem ver que, assim, ela usa geralmente todo o papel para fazer isso, ela não respeita as margens, né, então é aquela fase que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a criança vai desenhar não somente no papel, como também ela pode desenhar em outras superfícies, né? Então ela está explorando ali esses materiais, essas ferramentas, né? E isso, né? Vou até compartilhar com vocês uma coisa aqui que eu algumas representações que a gente tem que podem acontecer nessa fase. Então, geralmente a gente tem que ficar um pouco atento, porque, né, em questões aí de segundos, você dá um papel e uma caneta para a criança, e rapidamente, né, a gente tem aí outras coisas desenhadas. Então, vira e mexe, a gente vê o pessoal mesmo compartilhando, né, algumas situações em que, num piscar de olhos, né, a criança riscou não só o papel, mas tudo que estava perto delas, né? Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, vou compartilhar a tela. Isso, a filha, né, desenhou na prova. Geralmente acontece todas essas questões. Ó, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês verem que a gente passa por isso o tempo todo, tá? Então, essa é a Amanda, né? A nossa mascote, e que nesse momento ajuda aqui a gente a entender. Então, reparem que nós temos aqui um caderno, né? Canetinhas hidrográficas, a mesa. Reparem que o caderno está em branco, mas, né, o rosto, a mão e a parede, né, foram todos utilizados como forma de expressão, né? E aí, olha, muito naquilo que eu falei para vocês, aqui provavelmente ela tinha 2 anos, exatamente, de 2 para 3, né? E aí a parede toda rabiscada, olha, ainda tenta fazer uma bolinha aqui, mas assim, sem nenhuma expressão real aqui, né? Do que poderia acontecer, né? Então, eu tenho certeza que quem convive com criança também já passou, né, por uma situação semelhante a essa, né? O Christian, eu ia desmaiar com essa expressão na parede. Ah, e você acaba rindo, sabe? Assim, porque vamos pensar que foi uma parede que não tinha papel de parede, né? Eu tenho papel de parede em algumas paredes aqui de casa. Se fosse no papel de parede, eu não teria mais volta. Aquela ali deu para passar um veja, deu para passar um pouco de material de limpeza e a gente conseguiu limpar, né? Até porque aquela parede ali é na minha cozinha, na minha sala, na minha cozinha e mesa, tudo, e ela já coloquei aquela tinta meio autolimpante, aí a gente conseguiu limpar, né? Mas isso acontece muito, né? Então, e não que, por exemplo, hoje com 6 a coisa tenha se modificado,
porque ainda ela gosta mais de usar, por exemplo, o braço do sofá, sabe? Assim, escreve numa parede ou outra, então essas expressões continuam acontecendo, mesmo a gente explicando, né, que não tem necessidade, porque qualquer caderno que ela vê aqui, né, ela já leva, passa a mão, porque ela fala que é dela. Então, tem essas questões, né? Então, a gente tem aqui que é uma coisa que o Luque chama, né? Vou pôr aqui para vocês, de realismo fortuito, né? Então, é um realismo ao acaso que não tem nenhuma intencionalidade, tá? Então, ela vai fazendo ali traço, objeto, às vezes ela dá nome, né? Então, se você perguntar o que ela desenhou, ela vai dar nome, né? Mas é um nome que não tem relação ou não tem intenção, né, de, de expressar literalmente ali o que ela fez. Até porque, se você pega um desenho como esse, por exemplo, que eu fiz aqui, né, esse desenho bonito que eu fiz para vocês, e foi feito por uma criança de 2 anos, e pergunta o que ela desenhou, né, ela vai, num primeiro momento, te falar que ela desenhou uma coisa X, né, e aí, num segundo momento, passado um tempo, se você perguntar novamente o que ela desenhou, né, ela vai falar outra coisa, ela não vai manter, né? A Beatriz está perguntando aqui, ó, o que fazer nessa situação? Tem que deixar ela continuar desenhando? Gente, eu sou defensora ferrenha da questão do limite, né? Para mim, limite é direcionamento, limite é referência, né? Limite é parâmetro. Então, assim, você não vai brigar com a criança, né? Você não precisa. Existem várias formas de você ensinar que aquilo não é correto, né? Então, claro que a gente vai, por exemplo, nessa situação, a gente vai falar. Muitas vezes eu peço para me ajudar a limpar, olha, então aqui não pode, aqui não é lugar, a gente não rabisca a parede, observa o que a mamãe e o papai faz, a gente escreve no papel, né? E aí tem toda essa questão de explicar, né? Então é importante a gente explicar, não tem que deixar, tá? Não é algo que é a fase que a criança está de se expressar, então vamos deixar. Só que assim, primeiro que eles têm essa coisa de gostar muito de escrever na parede, por quê? Tem uma razão isso, né? Eles estão ainda desenvolvendo a coordenação motora ampla, né? Então, para eles, 2, 3 anos, é difícil ainda se ater a um papel limitado, né? Então, assim, se você tem condições de colocar uma folha grande de papel para eles rabiscarem, ótimo, excelente, né? E crianças nessa idade que estão na escola, também acontece muito da escola ter uma parede, da escola ter um espaço lá grande que as crianças podem desenhar, tá? Então, geralmente elas desenham no chão, geralmente elas desenham em uma parede específica, né? E em casa a gente pode encontrar algumas alternativas que ajudem a controlar, né, de determinada forma essa situação. Então, por exemplo, aqui em casa eu disse para ela que nas paredes ela não podia pintar. Cheguei a pensar em comprar aquela tinta lousa que a gente tem e pintar uma parede que eu tenho lá fora, porque eu moro em casa, né? Para que ela pudesse escrever lá, mas depois eu acabei achando uma alternativa mais fácil, e aí a gente adotou essa alternativa e funcionou bem, não que ela deixou de, né, em alguns momentos, escrever nas paredes, mas funcionou bem, que é o azulejo do banheiro, tá? Então eu liberei o azulejo do banheiro, né, para ela pintar,
principalmente dentro do box, né? Então, até comprei, tem agora algumas canetinhas, alguns materiais de papelaria que são próprios para desenhar no azulejo, né? Mas assim, o banheiro que ela utiliza aqui em casa é um banheiro que já tem figurinhas coladas na parede, né? Então ela queria colar figurinha nas paredes. Aí você vai explicar que não pode colar em qualquer parede, que não sei o que, tal. E aí eu falei para ela que ela poderia colar as figurinhas do banheiro. Então é um banheiro que tem figurinha colada na parede, já foi rabiscado com canetinha, né? É um lugar ali que a gente conseguiu determinar que ela podia fazer isso, tá? Agora, na quarentena, né, que é o tempo todo em casa, então a gente liberou também o piso do quintal. Então, no piso do quintal tem amarelinha desenhada com giz de cera, tem fita crepe colada, tem um quadrado lá que até agora eu nem sei exatamente o que é, por que ele está lá, mas ela fez isso lá. Então, assim, a gente precisa também possibilitar espaços para que a criança consiga brincar, principalmente quando não é uma criança que brinca na rua, né, que não tem essa possibilidade, porque muitos têm, né, eu tive, e acredito que muita gente aqui também teve essa possibilidade. E por outro lado, né, eles precisam ter aí essas expressões mais amplas, porque eles estão nessa idade de 2, 3, 4 anos, né, até mais, eles estão ainda aí nessa questão de desenvolvimento da coordenação motora ampla, né? Então, que é aquilo que é grande, e isso precisa ser estimulado, tá? Minha irmã e eu fizemos uma caça ao tesouro pela casa toda, com setas nas paredes e portas. Desenhadas ou vocês colaram alguma coisa? Isso, Cauê, exatamente, né? O incentivo para utilizar outros lugares. Ah, desenhadas. A sua mãe deve ter gostado bastante, né, Amanda? Ela deve ter ficado feliz com essa nova decoração que vocês fizeram. Eu estava tomando conta da minha sobrinha de 2 anos, coloquei ela na cama da minha mãe e dei um papel. Quando eu vi, ela estava desenhando na cama. Pensei que minha mãe ia lá. Exatamente, Soraya, né? Não adianta a gente se iludir de que dependendo de onde você coloca a criança para desenhar, ela não vai, né, desenhar além do papel. Essa semana mesmo a Amanda estava desenhando, ela está numa fase muito de desenhar, de pintar, e ela estava desenhando lá na sala, lá embaixo, né, minha casa é um sobrado, e aí ela resolveu pintar no chão. Então ela estava sentada, pegou um papel e resolveu pintar no chão. E aí ela usou uma canetinha muito forte, né? E o chão tá lá riscado. Já tentei tirar, não sai, né? Ainda bem que é roxo, assim, o chão é escuro, não aparece tanto, né? Mas tá lá, rabiscado, né? Mais uma. Eu, meus 2 filhos, eles me deram alguns gastos com isso. Eles começaram a pintar janelas do apartamento, né? Ah, E em um belo dia eles pintando com guache, caiu e foi, sei que sujou lá cerca de 10 carros, né? Então foram 10 lavagens que eu tive que pagar, ainda bem que foi com guache, que sai, né? E aí eu vi que eu tinha que criar alternativas. No chão, eu coloquei um tapete estilo EVA, uhum. que não é só rabiscar o chão ou desenhar no chão. Então, um tratamento que eles conseguem dar. E liberei uma parede do quarto. Liberei um pontinho específico e liberei. Aqui vocês podem explorar, só que acabou, então, né? E também o papel a zero, né? Que é algo que eles até, então, sempre dispõem para eles o papel a zero, para eles terem bastante espaço. Mas ainda assim sempre aparece uma porta com Minecraft Sim, desenhado. sim. Quantos anos eles têm hoje?
Hoje eles estão mais grandes, né? Um tem 11 e o mais novo tem 8. Ah, tá. Mas ainda curtem, né? Essa coisa de. Ainda curtem, aí você tem que. Aí é uma outra pegada, a questão do livro, de mostrar até onde eles podem ir, se eles ultrapassarem até onde eles podem ir, aí a gente conversa, né? Tem toda uma. Então, tem essa questão do limite, né, e do combinado. O combinado é super importante. Ontem a Amanda veio me falar que ela queria um livro que ela viu no YouTube, numa propaganda, sei lá, e que esse livro vinha com posters, né, e que os posters precisam ser colados na parede do quarto dela. Aí eu falei, olha, na parede do seu quarto a gente não vai colar, porque tem papel de parede e vai estragar o papel, né? Mas a gente pode encontrar um outro lugar para colar esse pôster, né? Vamos ver o tamanho do pôster e aí a gente vê onde a gente pode colar esse pôster. E aí ela já veio falando, mas é na parede, mãe, que tem que colar, né? E aí, como não comprei o livro ainda, né? E vou enrolar, quem sabe ela esqueça. Aí a gente vai pensando em algumas alternativas, porta do armário, alguma coisa assim. Mas eles têm essa coisa agora também de colar, né? Eu lembro que na minha época, quando eu era adolescente, a gente tinha mania de colar adesivos, né? De lojas, de marcas, que vinham sei lá, na minha época a gente comprava disco, né, CD, e aí colava, vinha o adesivo, a gente colava tudo no vidro da janela, né, uma coisa que a gente vê menos, mas ainda vê hoje, né, essa coisa de colar adesivos e figurinhas, né, interessantes no vidro da janela. Mas são coisas que se repetem, assim, né, muitas coisas que a gente já viveu, são coisas que vocês vão ver se repetindo aí, ou com filhos, com sobrinhos, e até mesmo, muitas vezes, com os pais e mães trazendo aí como conteúdo aí do consultório, né? Nossa, na tela da televisão, meu Deus do céu. A janela, a porta do guarda-roupa, isso, exatamente isso, né? A porta do quarto, né? Colava pôsteres e coisas aí, né? Aquela coisa da gente querer meio que expressar aí os nossos gostos, né? Aquelas coisas. E aí, dando continuidade aqui a essas fases, né, que o Luque traz, e depois vocês vão ver que o Lowenfeld também traz essas fases, trazendo nomes um pouco diferenciados, mas, assim, as etapas são as mesmas, porque é a maneira como a gente vai vendo aí que a criança vai, né, desenvolvendo. Então, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, que aqui, assim, nessa parte do realismo fortuito, né, que é essa coisa que a gente acabou de falar aqui, que são desenhos feitos ao acaso, né, sem intencionalidade de representar o dia a dia, a realidade, sem a intenção, né, de fazer essa representação, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente tem situações em que a criança faz um desenho como esse, né? E tanto os professores que às vezes montam um portfólio de produções da criança, como no consultório, que geralmente a gente coloca atrás da folha a data que a criança fez isso e o que foi a atividade e tal, e aí às vezes a criança fala que desenhou a casa dela, que desenhou o pai, que desenhou brincando, ou fez um desenho de determinada coisa, e você escreve lá atrás o que foi que ela desenhou. E aí eu lembro de uma história, quando eu estava na pós-graduação, e que né, eu fui aprendendo mais sobre essa questão do desenho, que a professora contou, né, que uma professora pegou os desenhos das crianças e escreveu atrás o nome de cada criança e o que a criança tinha desenhado. E aí
na entrega do portfólio, né, os pais começam a olhar e ver o que a criança desenhou, aquela coisa toda, e aí um pai todo feliz, porque pegou um desenho tipo esse aqui, todo rabiscado, e atrás estava escrito, é o meu pai, né? E aí ficou todo orgulhoso, todo feliz, né? Porque a criança estava lembrando dele durante a aula, aquela coisa toda. E aí foi para casa e chegou em casa e estava todo orgulhoso e foi falar: Nossa, filho, olha, eu gostei muito desse desenho que você fez, que desenho lindo, né? Que você fez, tal, né? E o que você desenhou aqui? Resolveu fazer a pergunta fatídica, né? E aí a criança olhou e falou assim: Ah, é um cachorro, né? E, e aí o pai entrou em crise existencial, foi conversar com a escola para saber se a criança estava apresentando, falando alguma coisa, que ele já se sentiu culpado, que ele era um pai ausente, que o filho dele achava que ele era um cachorro, porque ele não era um pai bom, porque se naquele momento ele desenhou o pai e depois ele falou que era um cachorro, então o pai estava interpretando que existia alguma coisa errada. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E às vezes até explicar para a família, né, que nessa fase um desenho como esse não tem, né, nenhuma intenção que vai se repetir. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, tá? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E aí a próxima fase, né, que o Luque apresenta é a fase do realismo fracassado, tá? E aí o realismo fracassado é logo na sequência, né? Aí a criança já está entre 3 e 4 anos, e aí mais familiarizada com esses materiais gráficos, né? E já tentando aí uma, uma, uma autonomia maior com a coordenação motora fina, movimento de pinça, né, segurar na caneta, ela melhora aí a qualidade de segurar isso, né, e aí ela já vai aprendendo, né, as tentativas de representação da realidade, né, então já começa aí a tentar representar a realidade, claro que sempre em acertos e fracassos, né, sucessos e fracassos, ela vai começar aí a tentar fazer desenhos mais expressivos. E é nesse momento que a gente começa, né, a verificar, né, que começam a aparecer figuras desse tipo aqui, ó. Gente, assim, ó, eu apanho nessa caneta, mas eu tento, tá? Né? Às vezes tem aqui, né? Então, o que que é isso aqui, né? Uma cabeça, né? Com olhos que eu costumo chamar de fantasmagóricos, né? Porque ainda é, né, uma tentativa. Então, assim, a criança começa, né, a gente começa a ver que ela sai daquele rabisco todo, e aí ela começa a fazer bolinhas, né, então é um momento em que a gente vê muitos desenhos em que ela vai fazendo bolinhas, né, ela faz figuras meio que sem nenhuma forma realmente específica, mas ela costuma já respeitar a margem, então isso é importante, né? Se a gente for imaginar que isso aqui é uma folha de sulfite, né? Então a gente já começa a perceber que ela já respeita a margem, né? Mas ainda muito assim, desenhos sem. Como que eu posso dizer? Assim, não tem, né? O desenho não tem aí uma forma tão definida, né, como a gente vai vendo depois nas próximas etapas, tá? E aí, né, geralmente quando a criança começa a tentar aqui fazer uma expressão
da figura humana, né? Então ela desenha essa cabeça aqui meio flutuando na folha, né? Parece meio que um satélite. A gente chama isso aqui de badameco girino, tá? Por que é badameco girino, né? Justamente pelo fato de que ele parece mesmo aquele girino, né? Para quem já viu o girino, é o embrião, né, do sapo, né? E aí ele tem mesmo essa cabeça, às vezes tem um rabinho, assim, muito pequeno, mas é essa coisa, né? E o badameco é a expressão mesmo da figura humana ainda muito sem forma, né? Muito ainda desorganizado, tá? Então, por isso que o Luque fala que são sucessos e fracassos, né? Dependendo do que ela quer fazer, ela consegue fazer, mas ainda de forma muito rudimentar, né? De forma bastante primitiva, né? A Beatriz está perguntando assim, né? Para quem quer se aprofundar no assunto, quais as leituras que a gente indica? Ó, eu indico procurar mesmo textos do Luque e do Lohenfeld, assim, eu acho que eles trazem muita informação importante, né? Assim, que são os autores que eu conheço e que sempre me ajudaram muito a compreender isso e a utilizar essas fases do desenho infantil como uma referência para compreender como é que está o desenvolvimento da criança, tá? Mas, assim, tem uma série de autores que a partir daí, né, porque vocês vão ver que por exemplo, na psicologia, a gente tem aí muita pesquisa sendo feita, né, então, testes psicológicos que vocês vão aprender mais para frente, que são, né, ferramentas importantes do nosso trabalho. Então, por exemplo, eu tenho certeza que quem trabalha aqui já tem ali uma experiência, às vezes passou por alguma experiência de fazer algum desenho, né, num processo seletivo, às vezes tem alguns para tirar carta de motorista. Então, assim, existem inúmeras situações em que o desenho é utilizado como forma de expressão e de avaliação, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, que é um livro da Solange Muglia-Vescher e da Tatiana Nakano, que chama, né, o desenho infantil. Vou colocar aqui para vocês. Forma de expressão. Ai, não estou escrevendo nada aqui, né? Peraí. Cognitiva, criativa e emocional. Tá? É um livro muito legal, mas é um livro para psicólogos, né? Porque ele tem todo um desenvolvimento, por exemplo, assim, de como o desenho se tornou essa ferramenta, né? Como ele se tornou uma medida cognitiva, né? Então, o desenho da figura humana como sendo uma medida cognitiva, na avaliação, né, da criança, tanto para criatividade como para desenvolvimento, para organização motora, né? Então a gente tem instrumentos. Então e também, lógico, né, como forma de expressão emocional de uma maneira mais projetiva. Então é um livro muito bom, mas é um livro para quem já está numa etapa mais avançada aí na área da psicologia, né? Tem esse outro livro aqui que eu gosto bastante, que chama Descobrindo Crianças. É um livro de uma autora chamada Violet Aucklander. Para mim, isso é uma bíblia assim de trabalho. Eu usei durante muito tempo, né? Assim, quando eu tinha acabado de me formar, né? Porque assim, ela traz não só atividades com desenho, mas ela traz várias atividades para você trabalhar com criança
e que são, assim, ferramentas riquíssimas, né? Para quem ainda não tem um repertório de alternativas, né? Então, ela traz fantasia, desenho, né? Ela traz o modelo de trabalho dela como uma referência para a gente, né? Ela traz formas de você utilizar uma série de materiais, como argila, massinha, né, trabalhar as experiências sensoriais com a criança, representações, jogos, né, e questões de comportamentos específicos. Então, assim, é um livro fenomenal. E é um livro que vocês já podem, assim, ler e ter, assim, por exemplo, os alunos falam para mim assim, se eu começar a montar uma biblioteca, né, os livros que são, eu acho esse aqui, para mim, é um livro fundamental. Olha, o meu tem mais de 20 anos, é um livro que eu realmente sou muito, muito apaixonada por ele, é um livro que eu gosto bastante, né? Vocês sabem que eu gosto muito de livros, então eu tenho uma biblioteca, eu acabei de lembrar de um aqui agora, que depois eu vou trazer eles para vocês, que chama Oficina Criativa, que também é muito legal, que traz uma série de técnicas aí que a gente pode trabalhar, tá? Então, a gente tem aí essas fases, né? Então, depois dessa fase aqui que a gente vê essas cabeçonas aí que as crianças fazem, né? Aí eles já começam a passar para uma outra fase, ainda nessa coisa do realismo fracassado, né? Em que eles começam a desenhar mais ou menos assim. Eles fazem a cabeça, aí eles já têm a noção de que existe um corpo, tá? Ainda, né, um desenho sem muita precisão, né? Às vezes não tem eu gosto dessa parte aqui, ó, porque eles começam a fazer o braço, mas eles fazem os dedos assim, meio como garras, tá? Aquelas pessoas mais medrosas veem esses desenhos das crianças, já vão imaginar coisas assustadoras, né? E às vezes tem um pé aqui, às vezes não tem, mas às vezes tem, tá? Então, aqui a gente já chama de badameco, porque realmente existe aí, né, uma forma um pouco mais parecida com a figura humana, né? Detesto quando essa canetinha faz isso. Mas a gente tem ali, né, às vezes a criança desenhando aqui. Coisas desse tipo, tá? Bastante, né? E obviamente que vocês vão encontrar ainda aquelas pessoas que fazem esse desenho aqui, né? Que psicólogo detesta, tá? É que a gente geralmente fala para as pessoas não desenharem palitinho, porque aí não dá para a gente avaliar realmente o que a pessoa sabe, tá? Então, aqui a gente tem essa fase do badameco, né? Que são figuras que já vão se aproximando, então a gente vê que existe mesmo uma sequência, né, de maneiras como sabe nada, não sabe só desenhar palitinho, não. Você só desenha palitinho porque é mais fácil. Mas se você tentar, você consegue pensar em todas as partes do corpo do ser humano e fazer um desenho de uma pessoa. É que a gente sempre acha que a gente tem que fazer um desenho perfeito, né? Então, o seu nível de exigência é que vai fazer aí com que você fique se autocriticando, né? E achando que o seu desenho é ruim, né? Nenhum de nós somos, né? Assim, tô aqui, ó, mostrando para vocês os meus dotes artísticos, né? Claro que tem toda uma intenção de mostrar a fase que a criança vai passando no desenvolvimento, mas
Claro que se eu fosse fazer uma figura humana mesmo, relacionada à minha idade, né, vocês veriam aí nada muito sofisticado, tá? E aí, pessoal, a gente tem esses desenhos, né? É lógico que a criança não vai desenhar só figura humana, ela começa a desenhar, né, outras coisas, e lembrando que ela está crescendo, então entre 4 e 8 anos, reaparece aí uma outra fase que a gente chama de realismo intelectual, tá? E aí ela vai ampliando o que ela gosta de desenhar, vai tentando fazer outros tipos de desenho, tá? A pedagogia Waldorf pelo processo de construção artística direcionada não só ao desenho. Da pedagogia Waldorf eu conheço muito pouco, quer dizer, praticamente nada, né? Assim, sei que é o Steiner, sei que tem da onde vem, mas assim, não pesquisei nada muito específico. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma página, um desenho, na verdade, dessa fase dos badamecos, aqui um desenho da Amanda. Olha aqui, gente. Vejam, né, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, aqui, ó, ela fala, desenhei meu pai de boné, né? Mas, obviamente, que se depois a gente mostrasse de novo esse desenho para ela, talvez não fosse mais o pai, né? Mas vejam que, assim, ó, os olhos que eu falei para vocês, né? Aqui provavelmente é a aba do boné. Eu acho que aqui foi uma tentativa 2 de cabeça, sei lá, mas vejam que aqui tem um braço que tem as garras da mão, né? Uma tentativa de fazer uma mão, do outro lado não tem, né? E essas pernas aqui. E aí aquilo que eu falei para vocês, do desenho flutuando, né? Na folha, assim, tudo bem que ela fez um desenho grande e tal, mas a gente ainda não percebe uma linha de base, né? Para nós na psicologia, quando a criança começa a ter essa linha de base, já traz aí para a gente referências de um desenvolvimento mais lapidado, tá? Importante a gente lembrar, pessoal, que quando a criança tem 2, 3, 4, 5 anos e ela faz desenhos desse tipo, isso significa que ela está, né, caminhando aí. Não estava vendo? Por que será? Peraí. Até que eu tirei, deixa eu achar aqui. Aqui. Tá bem fraquinho o desenho. Mas vocês não estão vendo? Por que será que vocês não estão vendo? Vamos lá. Acho que agora vocês veem, certo? Aqui, o desenho. Agora sim? Tá. Então vamos voltar aqui, tá vendo? Então é o badameco aqui que eu falei para vocês, dessa coisa de ter mão num lado, não ter no outro, um braço é grande, outro é pequeno, né? E ainda assim a gente vê aqui essa figura flutuando, né? Meio que sem estar com os pés no chão, tá? Aí aqui, ó, eu achei um outro desenho que eu achei legal, que lembra que eu falei para vocês da história da parede do banheiro? Olha aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Disponibilizei sim, Tainá. Tá no Canvas. Por quê? Tá. Mas tá lá. E aí, gente, ó, lembra que eu falei para vocês da parede do banheiro? Olha aqui. As figurinhas. Aí os desenhos. Olha, gente, a gente tem aqui uma série de desenhos aqui desse realismo fracassado, né? Tá vendo, ó? Rabiscos, né?
E aí aqui é a parede do banheiro, e aqui todas as figurinhas coladas. Eu já tirei todas essas figurinhas, tá? Ó, isso aqui é de 2018, e era um momento em que ela estava de férias, né? E aí eu falei que ela estava com saudade da escola, porque ela fez um monte de desenho e ela mesma foi lá e colou. Ela passava cola Prit e colava, né? E eu já tirei todas essas figurinhas, tá vendo que eram figurinhas da galinha pintadinha. Hoje ela já gosta de LOL, né? Ela gosta de outras coisas. A gente já tirou tudo, já lavou tudo, mas já tá tudo lá de novo, várias figurinhas agora de outros personagens, tá? Então ela aproveita bastante mesmo esse esse espaço aqui que a gente forneceu aqui, que a gente negociou que ela podia utilizar, tá? Tudo bem até aqui? E aí, nesse realismo intelectual, né, além dessas tentativas da figura humana, a gente tem já, por exemplo, tentativas da criança desenhar rua, árvore, carro, pessoas, né? Então, e aí aparecem tentativas bastante interessantes, que, por exemplo, se ela vai desenhar uma rua, né? Muitas vezes ela faz a rua aqui, né? E aí ela, por exemplo, é uma rua que tem árvores, ela faz aqui árvores dos dois lados, ela faz a árvore aqui, né? E depois ela vem aqui, então, que a gente chama de plano deitado, tá vendo? Ó, aqui a canetinha já não ajudou muito, mas aqui no plano deitado ela faz árvores dos dois jeitos, como se a gente estivesse vendo o desenho da parte de cima, né? Ou então ela faz um desenho de uma pessoa. Isso acontece muito quando a criança tem aí por volta de 4, 5, 6 anos, e ela faz o desenho de uma pessoa aqui, e a mãe está grávida, né? Então ela desenha a mãe, e, e aí dentro da barriga da mãe ela faz o bebezinho, né? Aí você pergunta para ela o que que é isso, ela fala assim, ah, é minha mãe grávida e o bebezinho, meu irmãozinho dentro da barriga dela, tá? E geralmente a gente chama isso de figura de transparência, tá? Então, ela desenha os lados na mesma proporção, desenha a mesma coisa, ou faz aqui essas transparências que acontecem muito. Quando uma criança está nessa idade, tá, e ela faz um desenho desse tipo, isso significa que ela está caminhando aí no desenvolvimento criativo, cognitivo, intelectual, social, tá? Se é uma criança maior, né, então como é que o psicólogo utiliza esse conteúdo como sendo algo importante aí para o seu trabalho numa avaliação? Então, digamos que você tem lá uma criança de 10 anos e aí você pede para ela fazer o desenho de uma pessoa, né? E aí ela faz isso aqui. Opa, não. Cancelem esse não. Mas ela faz isso aqui, ó. Caneta. Tá? Uma criança com 10 anos que faz um badameco girino chama a nossa atenção, tá? Tem alguma coisa aí que a gente precisa investigar melhor. Então, é sempre importante lembrar que as ferramentas que a gente utiliza no nosso trabalho, elas se complementam, tá? Não são ferramentas que são uma única ferramenta que vai determinar X ou Y em relação aí ao desenvolvimento, tá bom? Tudo bem até aqui? E aí a última fase que o Luque apresenta é a fase que ele chama de realismo visual. E aí é quando a criança já está aí por volta de 9, né, 10, 12 anos, né, que aí ela já tem aí uma representação da realidade,
né? Então, ele fala que nesse momento a criança desenha o que ela vê, né? E não utiliza mais tanto a fantasia, a imaginação, a criatividade, né? Sem se preocupar muito com as questões que envolvem aí fantasia, criatividade. Então, é aquela fase, assim, que acredito que, né, a maioria, né, de vocês já passou, em que a gente começa a desenhar, por exemplo, paisagens, aí a gente faz montanhas, né, a gente faz o sol, o pôr do sol na montanha, né, opa, que sol horroroso que a professora fez. Então, o pôr do sol aqui na montanha. Aí a gente desenha gaivotas. Ai, gaivota é bem romântico, né, gente? Ai, gaivota, né? A gente desenha nuvens no céu, né? É clássico, nuvens no céu, olha, que céu mais cheio de nuvens que a professora fez. Altos desenhos no pente, né? Que bom, Christian, que você é novinho, né? A gente fazia no papel, no caderno mesmo. Ou então, dependendo da criança, né? É aquela que faz o sol aqui no cantinho, né? Isso. Algumas crianças ainda, às vezes, colocam um olho, uma boca nesse sol, né? Aí faz flor, né? Então, começa, faz a graminha aqui, ó. Faz uma graminha aqui. Aí tem criança que é igual eu, que já cansa de ficar fazendo essa grama, que vai fazendo de qualquer jeito, né? Aí desenha a flor, né? Faz o caule das florzinhas, né? Desenha a árvore. E aí, ó, o que é importante a gente perceber aqui que está acontecendo nesse desenho dessa criança que não sabe usar a caneta? Né? Ela desenha a árvore numa proporção, oh meu Deus, numa proporção já mais próxima da realidade, né? Então ela faz a bolinha aqui da florzinha. Desisto, gente, essa caneta. Ó, ela faz aqui a bolinha da florzinha. É aquilo que eu falei, é uma criança que já não tem muita paciência com essa caneta e já fica nervosa. Mas aí, ó, o que é importante a gente entender aqui? Isso, aí tem as nuvens, né? Olha só a diferença, deixando de lado aí essas coisas que eu falei da caneta que eu muitas vezes. Mas o que acontece aqui? Olha só a diferença. Ela faz o desenho na proporção correta, tá? Então a grama está embaixo, a nuvem está em cima, né? O sol está no céu, a árvore é maior que a flor, né? Então, são coisas que a gente vai vendo que, por exemplo, ela tem já a questão da perspectiva, do tamanho, então são coisas importantes da gente verificar, né? Nessa idade, você não vai ver a criança desenhar uma árvore desse tamanho e depois ela desenha uma pessoa. Será que eu consigo desenhar uma pessoa aqui agora certinho? Ela desenha uma pessoa. Oh, meu Deus, relevem, não é relevem. Entendeu? Ela desenha uma pessoa gigante, assim, maior que a árvore, né? Isso aqui, ó, já chama atenção, tá? Que a gente precisa fazer alguma intervenção em relação a isso. Então, cuidado, não são coisas que às vezes vão determinar que a criança tem um problema cognitivo, tal, mas às vezes falta aí uma estimulação da gente entender melhor
como é que isso está acontecendo aqui no desenvolvimento da criança. Obviamente, utilizando outras ferramentas, tá? Pessoal, vamos fazer um intervalinho rápido, para eu tomar uma água, fazer um xixi, e aí, daqui 10 minutinhos, a gente volta, né? Não esses aqui que eu fiz, dessas fases do desenvolvimento que eu mostrei para vocês, ó. Então, aqui, ó, deixa eu ver se está passando. Tá. Aqui, ó, vejam só. Ó, ainda na fase do Badameco, ó, tá vendo? A escola fez uma atividade em que eles escolhiam a profissão que eles queriam ter. E aí ela escreveu que queria ser veterinária, e aí fez aqui um monte de pessoas ou bichos, né? A gente não sabe exatamente, mas está aqui dizendo, né? E aí a gente pode ver uma série de badamecos, né? E os olhinhos e aquilo que eu falei para vocês. E depois aqui tem outro, ó, que dá para a gente ver bem a coisa que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Então essa figura flutuando, coloca o cabelo como se fosse um encaixe, né? Essa figura eu gosto muito, esse desenho eu gosto muito, vocês estão vendo, né? Então, esse desenho eu gosto muito porque ele é um desenho que você percebe já uma tentativa de proporção, né? Então você vê que aqui, geralmente ela desenha eu, o pai, ela e a cachorra, ó. Vendo? A cachorra tá aqui. A gente ainda tá tudo flutuando, mas o que eu gosto desse desenho é que assim, ela fez o pai e ela percebeu que ele ficou menor do que eu. E ele é mais alto que eu. Então ela vem aqui e puxa, né, as pernas para que ele fique maior. E aí tem outras coisas aparecendo no desenho, né? E aí aqui já também as tentativas de escrever, então, Aline, querida, eu te amo, né? E aí, mas ainda é um desenho bastante rudimentar, né? Ainda está se desenvolvendo, né? E aqui, ó, ver? Quero mostrar para vocês. Cadê? Ó, aqui a gente já tem um desenho mais recente, né, em que já melhora a estrutura da figura humana, então tem braço, tem perna, né, o pai tem sapato, o desenho já é mais colorido, né, tem a expressão facial muda, já não é mais aquele olho tão sem expressão, né, então vejam que a gente tem aí uma alteração. Né? Aqui ela faz um cachorro, né? Escreve o nome, tá vendo? Aí o cachorro com a linguinha para fora, a orelha, né? Então, assim, ela desenha muito, é uma criança que gosta bastante de desenhar, e aí dá para a gente ver as fases, né, que foram passando aí na produção do desenho, tá? E então, essas fases são fases que nos dão aí alguma referência, que nos dão algumas informações, tá? O Lowenfeld, pessoal, ele também passa por essas fases, né? Só que o Lowenfeld, ele nomeia de maneira diferente. Então, a gente tem essas mesmas fases acontecendo, mas o Lowenfeld, ele traz outros nomes, mas também seguindo a mesma lógica, tá? Então, a gente tem as garatujas, né? Que são os desenhos que a criança faz de 2 até 4 anos aproximadamente, né? E aí são todos aqueles desenhos que eu falei para vocês aqui, iniciais, tá? Então, começa com essas garatujas aqui desordenadas, né? Depois a gente passa para aquelas garatujas controladas. Aquele desenho que eu compartilhei com vocês aqui, ó. Vê? Esse desenho aqui, ó. Esse aqui,
Eu desenhei, ó, aqui a gente tem, ó, tá vendo? Aquilo que ele chama já de garatuja controlada, porque ela já tá respeitando mais, né? Porque a gente vê que sai aqui um pouco, né? Depois a gente tem algumas bolinhas, ó, tá vendo aqui, ó, já tem uma tentativa de talvez fazer uma cabeça, né? Então, existem aqui algumas fases de garatujas, né? Desordenada, controlada, né? Então, a criança vai passando aqui por essas etapas, tá? Né? Então, ó, fases de garatuja. Então, a gente tem as desordenadas, controladas, e depois começa a ter as nomeadas, tá? Mas ainda lembrando de que aquela coisa da nomeação, né? Ainda é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, tá? Então, assim, tanto o Lowenfeld como o Luquet, eles são autores, né, que estudaram isso, né, e aí, assim, tem muita coisa relacionada com relacionada um com o outro, tá? Eu estou até olhando aqui, ó, Georges Henri Luquet, provavelmente ele era francês, né? Eu só ver que época que ele... Queria ver se tem um Wikipedia aqui da vida dele, ó. Ele foi um filósofo... Aqui, achei. Ó, ele nasceu em Roquefort, em 1876, né? Foi o mais jovem professor de filosofia da França, e depois, deixa eu ver aqui onde está. Deixa eu só, para a gente ter aqui, né? Ó, em 1876, morreu aos 89 anos. E aí ele é considerado um dos pioneiros aí no estudo do desenho infantil, tá? Mas aí a gente vê, ó, ele foi filósofo, né? Não foi, não, pelo menos inicialmente não se formou em psicologia. E deixa eu ver aqui um pouquinho. Ah, não, ele fez depois psicologia. Não, na verdade, ele desenvolveu algumas obras, primeiro na filosofia da ciência, lógica, matemática, filosofia social e moral, depois ele foi para a psicologia cognitiva ligada à análise dos desenhos, antropologia e etnologia, história das religiões, tá? Aí ele fez uma tese de doutorado em letras, dedicado ao estudo dos desenhos em 1913, né? E ele é considerado esse trabalho um marco em relação ao método de análise resultado, tá? Esse é o Luquet, tá? Que eu estou falando para vocês. E então ele morreu aos 89 anos. E aí o Lowenfeld, provavelmente eles eram contemporâneos. Interessante a gente saber. Ó, Victor Lowenfeld. Ó, ele já era austríaco, né? Professor de educação artística, formado por artes dos Estados Unidos. Influenciou muito os professores e educadores na época
na época em que ele desenvolveu seus estudos, tá? Ele viveu menos, viveu 57 anos, nasceu em 1903 na Áustria e morreu em 1960 nos Estados Unidos, tá? E deixa eu ver o que tem mais aqui dele importante. Aí a gente já sabe que ele foi pela Áustria, né? Diferentes estágios do desenvolvimento da criança, importante. Deixa eu ver quando ele vai aqui para psicologia. Só um minuto. Tem muito pouca coisa aqui, mas o que eles falam é que em 1949 ele publicou seu livro mais importante da educação artística sobre as fases do desenvolvimento artístico que consistiam em aquilo que eu falei para vocês, garatujas, né, que são os rabiscos, pré-esquemático, esquemático, e aí vai para as próximas fases que eu vou passar aqui. Soraya, você tá com Covid, menina? Ai, 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 hein? Então faça o exame e se cuida aí. Vamos torcer para que não seja, tá? Boa recuperação aí, porque mesmo assim existe febre, né? E tosse, tá? Então, voltando aqui, né, da gente falando desses dois teóricos, né? Então, a gente passa dessa fase aqui, então, mais de garatujas desordenadas, depois vai para controlada, e aí quando a criança começa a fazer aqui esses desenhos mais esquemáticos, né, ele chama de fase pré-esquemática, tá? Então, essa fase pré-esquemática já é uma fase que vai entre os 4 e 7 anos, e aí é uma fase em que a gente já começa a perceber aí a tentativa dos desenhos da figura humana, né? Mas que a gente ainda verifica aquilo que eu falei para vocês, dessas figuras de rebatimento, de transparência, né? Então, se ela quer desenhar um chapéu, ela sobrepõe aqui o chapéu, né, na cabeça, então é como se fosse uma coisa sobreposta, né? Assim, ainda tem essa coisa da expressão de uma maneira bastante pré-esquemática mesmo, tá? Depois a gente passa aqui, ó, já para uma fase que ele chama aqui de fase esquemática. Vocês estão vendo que é bem parecido com o Lowenfeld, né? Tem uma diferença um pouco das referências pelas idades, mas a gente tem sempre que lembrar que essas idades que são colocadas aqui são referências, elas não podem ser vistas como algo que tem que ser dessa fase. Tá? E aí, nessa fase esquemática, é interessante porque ele fala assim, olha, a criança já começa a apresentar a linha de base, então ela vai fazer a grama aqui embaixo, ela vai fazer a nuvem aqui em cima, né? Mas ainda tem aí omissões ou exageros, então provavelmente ela faz, né, uma pessoa maior que a árvore, né? Ainda não tem essa preocupação com a proporção, a preocupação com um desenho mais elaborado. Mas já existe aqui nessa fase esquemática, a tentativa, pessoal, né, de uma representação da realidade de uma forma muito mais elaborada, tá? Tudo bem até aqui? Perguntas? Tá.
E aí a última fase que ele traz, né, é a fase que ele chama de realismo, né, ou de pseudonaturalismo, ou ainda de decisão, tá? E aí essa fase já é a fase que vai, né, a partir dos 7 anos, né, em diante. Ah, não, desculpa, tá errado aqui, gente. É de 9 em diante, tá? E aí a gente já começa a perceber que existe uma preocupação com a perspectiva do desenho, com a semelhança da realidade, começa a se preocupar mais com os detalhes, tá? Começa a se preocupar mais com proporção, profundidade, perspectiva, e aí é uma fase interessante porque é uma fase em que a criança ou o adolescente desenha por opção, né? Já não é mais uma coisa que faz parte, às vezes, das atividades escolares, né? Já não é uma fase tanto de desenho, a não ser que seja aula de artes, né? Que aí realmente tem uma finalidade específica. Mas ele começa a, por exemplo, se ele gosta de desenhar, ele começa a fazer alguns desenhos aí que vão ao encontro daquilo que ele se interessa, tá? E aí, assim, né, tem algumas questões que a gente precisa tomar cuidado, que é justamente as questões que envolvem a utilização desse instrumento como uma ferramenta importante, né, do nosso trabalho, mas sempre pensando em entender a idade que a criança está, o contexto histórico, né, a sua história de vida, para que a gente possa entender de que maneira que esse desenho vai sendo desenvolvido. Tá? Então, será que é uma atividade interessante para a criança ou não? Então, a gente precisa estar atento quando a gente pede para uma criança desenhar, né? Se essa atividade tem ali um interesse, se ela quer fazer ou se ela faz mesmo de qualquer jeito porque ela não gosta de desenhar ou porque ela não queria fazer isso, né? Então, a gente precisa entender ali se a atividade é interessante, se existe alguma questão ali, né, para que ela apresente um desenho que chama a nossa atenção, né? Eu tive um professor na faculdade que ele sempre falava assim, olha, antes de qualquer coisa, né, depois que você pede para a criança fazer um desenho, olha o desenho, né, e perceba o que aquele desenho te diz, né? Como é que você se sente? É um desenho afetivo? É um desenho que te traz algumas sensações boas, ou é um desenho frio, um desenho robótico, mecanizado, né? Ou é um desenho muito técnico, que a criança aprendeu algumas coisas e ela não tem tanta espontaneidade, né? Outra coisa que é importante da gente levar em consideração quando a gente está utilizando o desenho como alguma ferramenta do nosso trabalho é justamente fazer perguntas para a criança sobre o desenho, né? Então, o que ela desenhou, né? Se aquele desenho poderia se transformar numa história, né? Que história que ela contaria. E aí procurem interagir com a criança, procurem, né, mais informações relacionadas ao desenho, né? Relacionados ao que ela produziu, tá? Deixa eu ver aqui onde eu tô. Peraí que eu... E aí, gente,
uma coisa importante, né, também da gente prestar atenção, né, é a relação que ela estabelece com você, né? Então não dá para a gente sair pedindo desenho como sendo algo também. Porque eu sou psicólogo e porque eu trabalho com isso, eu vou pedir um desenho para a criança, mas você tem que saber utilizar isso de uma maneira eficaz, tá? Então é importante depois, lógico, né? Eles terão outros conteúdos que vão complementar. Essa nossa aula é uma aula só introdutória, né? Que faz parte aí do que a gente vem discutindo sobre o desenvolvimento infantil. Então eu quis trazer essa aula do desenho porque eu considero que é realmente algo interessante, algo que chama a nossa atenção, e porque eu realmente gosto muito de utilizar o desenho como uma ferramenta de trabalho no consultório, tá? Então, eu gosto muito eu gosto muito de desenhar com as crianças, eu gosto muito de fazer atividades de desenho, de pintura, de rabisco, né? Então, é algo genuíno da minha parte. Então, pensem nisso, assim, né? O quanto que a atividade também é interessante para vocês, o quanto que a atividade ela traz ali também algo bom para vocês, porque aí isso vai, obviamente, trazer aí uma atividade muito mais rica, muito mais prazerosa, né? E a própria relação com a criança já é uma relação que a gente consegue aí ter ganhos e benefícios em relação ao nosso trabalho. Tá? Então, essas fases que eu passei para vocês são fases de referências que a gente pode entender aí o momento em que a criança está do desenvolvimento e utilizar essas informações até para traçar um projeto de intervenção do nosso trabalho, né, para a gente pensar aí em alternativas de trabalhar. Uma coisa é eu detectar que o desenvolvimento dessa criança está acontecendo de acordo com o esperado, né, e a outra coisa é justamente eu depois saber o que fazer com essas informações, né. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, principalmente das questões cognitivas, é importante a gente ter em mente que a criança precisa desenvolver uma série de habilidades, né, para que esse desenvolvimento, para que essa aprendizagem aconteça. Né? Lembra que tanto o Piaget como o Vygotsky, né, são teóricos da psicologia que estavam muito interessados em compreender como é que esses processos de aprendizagem acontecem, né, no desenvolvimento infantil, tá? Então, existem aí uma série de elementos, uma série de fatores, né, que precisam ir se desenvolvendo e acontecendo para que a criança consiga aprender. Né? Então, a gente viu lá, por exemplo, nas fases do Piaget, né, que do pré-operatório para o operatório concreto, ela vai conseguir fazer determinadas coisas, vai conseguir desenvolver determinados raciocínios, né, mas ainda muito rudimentar. E depois ela vai aprimorando isso, né. Em relação a trabalhar com o desenhos e as expressões gráficas para que a gente possa também estimular e desenvolver aí essas habilidades, a gente precisa lembrar que o esquema corporal, né? Então, eu ter uma noção de esquema corporal é fundamental para que a gente consiga ir melhorando, né, ir aprimorando, ir lapidando o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a noção de esquema corporal, ela é uma referência importante para que a gente consiga fazer várias coisas, né? Então, o meu corpo é minha referência, por exemplo, de longe e perto, né? O meu corpo é a minha referência de direita e esquerda, de frente e trás, em cima e embaixo, né? Então, tudo isso são habilidades, né, que a gente precisa desenvolver e a gente precisa verificar que a criança já está desenvolvendo, né,
ou se a criança já desenvolveu, ou o que já está desenvolvido e o que não está desenvolvido aí nessas habilidades, tá? Então, a gente chama isso de habilidades que estão relacionadas com o desenvolvimento infantil. Então, ela tem noção de esquema corporal? Ela sabe fazer uma pessoa, uma figura humana num desenho, né? Lógico que levando em consideração a idade que ela tem e o que é esperado da idade que ela tem. Então, ela tem noção de esquema corporal, né? Ela já desenvolveu a lateralidade, né? Então, ela sabe o que é esquerda e direita, né? Ela já desenvolveu noção temporal e espacial, né? Noção temporal, quanto tempo demora, né? Os dias da semana, os meses do ano, então ela consegue se localizar no tempo, que dia é hoje, né? Se eu tenho 5 anos, o coleguinha que tem 10 é mais novo ou mais velho, nasceu primeiro ou nasceu depois, né? Noção espacial é de espaço, né? Então eu tenho a noção do espaço que eu ocupo, né? Eu tenho a percepção de que eu não vou caber dentro desse copo, bem exageradamente, tá? A questão da coordenação motora, né? Coordenação motora ampla, coordenação motora fina, né? Equilíbrio, ritmo. Então vejam que nós temos aqui muitas coisas importantes que quando a gente está olhando para o desenvolvimento infantil, né, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Nossa, professora, mas como é que eu vou saber tudo isso agora? Não, não precisa saber tudo isso agora. Eu estou dando para vocês, né, todas as questões, todas as etapas aí que a gente precisa estar atento para saber se isso está acontecendo de maneira adequada, tá? E que a gente vai aprendendo, né, ao longo da nossa formação, tá? Por que eu sei tudo isso? Aqui, falando com vocês, porque é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, do meu trabalho, e eu trabalho com isso há 20 anos. Né? Então já se tornou algo habitual para mim, né? Faz parte do meu repertório de trabalho. Quando não faz parte do repertório de trabalho, então a gente vai se aprofundar nos livros, a gente vai se aprofundar nos estudos, né? Cursos, palestras, congressos, simpósios que possam aí, né, nos dar essas habilidades, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalho com uma criança que tem lá 7, 8 anos e ela não consegue desenhar uma figura humana, ou ela desenha ainda uma figura humana muito rudimentar, muito pobre de detalhes, então a gente vai estimular, né, o desenvolvimento dela desenhar de maneira mais aprimorada, mais detalhada, né? Então é aquilo que a gente costuma falar quando a criança está fazendo esse tipo de desenho, que é assim, ó, repara a sua mão, presta atenção na sua mão, né? A sua mão tem garras desse jeito aqui, é assim que é a sua mão? Então, olha para a sua mão e olha para o que você desenhou. Por que vocês acham que, por exemplo, na educação infantil, as crianças desenham a mão, né? Elas desenham o corpo, né? Deitam no chão e fazem o desenho do corpo. As músicas, né? Que vão desenvolver tanto o ritmo como a questão da percepção. Né? Então, por que a gente canta cabeça, ombro, joelho e pé? Né? Para a gente saber que a cabeça está aqui em cima, o pé está lá embaixo, que eu tenho cabeça, que eu tenho ombro, que eu tenho tronco, que eu tenho joelho, que eu tenho pé, né? E onde cada um deles está localizado no meu corpo, né? Então, assim, não é uma musiquinha para passar o tempo, não é um desenho para passar o tempo, tudo isso tem uma finalidade de estimular o desenvolvimento,
E tudo isso é importante para que a gente depois, né, vá cada vez mais se desenvolvendo cognitiva, intelectualmente, emocionalmente, né? Então, por isso que é importante a gente saber de tudo isso quando você ouve que psicólogo só desenha, pinta e brinca com criança no consultório, né? A gente precisa saber argumentar por que a gente desenha, pinta e brinca, né? E saber isso aqui que eu estou falando para vocês é um argumento imbatível, né? Não tem como rebater isso. Tanto na questão emocional, porque não necessariamente a gente vai atender criança só por problemas de aprendizagem, mas também na questão intelectual. Certo? Perguntas? Que silêncio, gente. O que aconteceu? Que bom. Então, assim, gente, o que eu queria compartilhar com vocês sobre esse conteúdo é isso, né? Agora a gente tem um tempinho aqui para dúvidas, para perguntas, para ir encerrando a nossa aula. Na próxima semana a gente retorna com as atividades, desculpa, o conteúdo dos teóricos, né? A gente ainda vai falar sobre o Vallon, o Bowlby e o Erik Erikson, né? Que eu acredito que vai dar certinho aí para a gente dar conta do nosso cronograma dentro do calendário acadêmico, né? Provavelmente na última aula, antes da prova, a gente faça um remember, né? A gente retome aí, não que eu vou dar aula de revisão, tá? Mas é uma aula que vocês já podem aí organizando um material para tirar dúvida, para vir conversar comigo, né? E como eu sei que vocês sempre perguntam sobre conteúdo de prova, o conteúdo da prova são os teóricos que a gente estudou esse semestre, tá? Então a gente vai passar lá pelo Freud, pelo Piaget, pelo Vygotsky, aí ainda tem o Vallon, o Bowlby e o Erik Erikson, tá? Eu vou fazer uma prova de múltipla escolha, não tem como a gente fazer uma prova diferente, né, online. Organizem o material, porque a prova é com consulta, né? Não vamos nos enganar, mas precisa ter material organizado e saber onde consultar para buscar as respostas, né? Eu também que agradeço a presença de vocês, né? O professor sempre fica feliz quando tem, né, a classe praticamente completa aqui durante uma aula nessa hora, né? É claro que se a gente tivesse no presencial, a gente teria aí, eu gosto, né? Eu sinto saudade de vocês no presencial, mas as nossas aulas online também têm sido aulas muito produtivas, muito felizes, tá bom? Então, obrigada, boa semana,